E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. E hoje aqui a gente vai estar falando de um assunto que eu acho muito interessante. Como utilizar a inteligência artificial para poder treinar e aperfeiçoar o seu inglês. Então, vem comigo. Mas não esquece, por favor, de já se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho daqui do canal para você ficar ligado nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Por que é interessante essa questão do chat GPT, de inteligências artificiais e tudo mais? Porque é o que vem sendo muito utilizado hoje em dia. Então, é uma ferramenta poderosa, gratuita, e que pode te ajudar a botar o teu inglês ali para o próximo nível. Ou então, até se você é um autodidata, se você já quer aprender inglês, ele te ajuda a dar um norte também no que você tem que fazer, o que você tem que aprender. E para você que já está estudando inglês, o que eu observo que acontece com muitas pessoas, né? Vocês às vezes têm muito contato, principalmente na parte de trabalho, com um e-mail, com um manual, um relatório, mas às vezes falta uma pessoa para poder estar conversando. Então, às vezes tem algumas dúvidas de como escrever, do que estudar, porque eu vejo que tem muitos alunos que eles são dedicados, e aqui, por exemplo, dentro das minhas aulas, a gente faz um plano onde eu vou apresentando vários aplicativos e a gente cria um plano de estudo junto. Mas às vezes o aluno quer alguma coisa a mais. Então, a gente pode estar utilizando aqui o chat GPT também para a gente poder estar dando justamente essa virada, essa guinada que vocês procuram, tá? Então, eu vou mostrar aqui hoje alguns prompts que vocês podem utilizar para poder estar estudando e melhorando o inglês de vocês, beleza? Então, vem comigo aqui para a tela do meu computador. Aqui eu já estou no chat GPT, né? Está aqui o site. Eu vou estar deixando aqui também o link para as pessoas que não conhecem. Então, só você entrar ali e fazer o seu cadastro, bem padrãozinho, normal. Você pode utilizar o Google, o Facebook, ou, se não me engano, o iOS também, para poder estar fazendo o seu cadastro. E você logo vai cair aqui nessa tela, onde você vai começar a fazer o seu chat. E assim, caso você não esteja acostumado a utilizar o ChatGPT, como que ele funciona? Você precisa dar um comando, ou quem chama de prompt, aqui, e através desse comando, desse prompt, ele vai ir estruturando. E ele tem algumas funções que são muito interessantes. Ele, aqui vocês podem até ver, eu estou usando a versão do 3.5, que é a versão gratuita. Ele tem a versão aqui, o ChatGPT 4. Se você quiser, você pode fazer o upgrade, mas tudo que eu vou mostrar aqui é da forma gratuita para vocês poderem estudar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira forma aqui, o método que é interessante para a gente poder fazer é o seguinte: é questão de estrutura. Você saber o que você precisa estudar durante um determinado período de tempo. E aqui, nesse primeiro prompt, a gente vai justamente buscar a estrutura do que ser estudado. Então, a gente vai utilizar esse prompt aqui. Eu sou um completo iniciante em inglês. Eu gostaria de aprender o idioma em até 6 meses. Poderia, por favor, estruturar um plano de estudos e de aulas que utilize o princípio de Pareto para me ajudar a falar inglês. Porque meu teclado estava configurado aqui para inglês, por isso que apareceu a tela. Beleza. Então, aqui em cima, mesma coisa. Então, vamos lá. Eu sou um completo iniciante em inglês. Eu gostaria de aprender o idioma em até 6 meses. Poderia, por favor, elaborar um plano de estudos e de aulas que utilize o princípio de Pareto para me ajudar a falar inglês? Então, vamos lá. Vou dar o Enter aqui. Enquanto ele vai gerando,
eu vou explicando aqui e ele também acabou que deu uma explicação. Olha só. O que é esse princípio de Pareto? Ele é o seguinte, ele sugere que focar em 20% das atividades gera 80% dos resultados. Então, 20% de você estar praticando, de estar falando, vai levar a resultados excelentes. Então, olha só, vamos subir aqui. Ele dá justamente essa explicação, né? O princípio de Pareto sugere que, frequentemente, 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então, sendo aplicado aqui. Primeira coisa que ele botou, e que isso é interessante, ó, foco nas necessidades básicas, coisas do dia a dia. Vocabulário, frases, gramática básica, audição e o refine prática, conversação, leitura, escrita e a prática diária, rotina diária, imersão. E algumas dicas adicionais aqui. E aqui é interessante, gente, porque olha só, ele vem colocando já várias sugestões do que você pode estar fazendo. Por exemplo, aqui, ó, ele já te dá, inicie com as palavras mais comuns em inglês. Use aplicativos como Duolingo, Memrise, ou Anki para praticar vocabulário diariamente. E várias outras coisas. Então já vem tudo bem mastigado para você poder estar começando a estudar. Então, esse daqui é o primeiro prompt para você poder estar utilizando para aprimorar o seu inglês. Beleza? O segundo método aqui que a gente vai utilizar é o seguinte. Agora que a gente já tem uma estrutura, um outro ponto que é muito importante, e que eu até já falei em outros vídeos, vou estar deixando o card aqui, é sobre a questão da imersão no idioma. Então, você entrar na cultura e pegar o máximo possível do idioma vai te ajudar muito a, principalmente a gente que é adulto e começa a aprender com certa idade, para poder associar que aquilo ali é uma coisa que faz parte da nossa vida, que o inglês é algo natural e que não é uma coisa só momentânea. Então, a gente vai para o segundo prompt aqui agora. Nesse prompt, a gente vai falar o seguinte, olha só. Eu sou um iniciante interessado em aprender inglês e quero fazer uma imersão completa no idioma. Poderia, por favor, recomendar recursos como músicas, filmes, séries, programas de TV, livros, artigos e etc. para que eu possa aumentar a minha proficiência no idioma. Vamos dar um enter aqui. Então, gente, por que é interessante enquanto ele vai gerando aqui, né? Você fazer a sua imersão, ela é importante porque quanto mais você conhece da cultura daquele idioma que você quer aprender, mais rápido você aprende. Por quê? Você vai estar tendo um contato constante. Como eu falei antes, o seu cérebro ele passa a entender que aquilo ali é algo presente na sua vida e você consegue associar muito o idioma com as coisas que acontecem, com a percepção de vida e de cultura daquele povo ali. No caso, a gente está falando, né, de americanos, australianos, os britânicos, sul-africanos. Então você começa a entender o porquê que as pessoas falam daquele jeito e quais são algumas das expressões. E aqui é interessante, olha só. Vindo aqui, ele criou pra gente, igual, artistas populares de música, filmes, séries de TV, ele coloca aqui já as mais populares, alguns livros para você estudar. Isso aqui é legal, olha só, leitores iniciantes e leitores intermediários, vários sites que você pode utilizar, os aplicativos e recursos online. E esses aqui, por exemplo, são vários que são gratuitos. E aqui também aplicativos que vocês podem utilizar para interação com falantes nativos e algumas outras dicas. Então isso aqui com certeza vai estar ajudando bastante vocês a dar mais essa destravada. Tá? Show, perfeito. Então olha só, agora a gente já tem um plano de estudo, a gente viu como fazer a imersão. Agora, o próximo passo aqui a gente precisa também é a gente saber quais são as principais expressões, frases que a gente utiliza. E, gente, isso daqui é muito importante, porque
Eu considero que você aprender expressões e funções comunicativas, os chunks, é muito melhor do que você ficar focando em palavras. Por quê? Às vezes a gente fica pensando só na tradução de palavra por palavra e fica perdido depois. Então, quando você pega as expressões por inteiro, cara, isso ajuda muito no desenvolvimento, porque você não fica preso em palavras isoladas, mas você começa a conectar ideias. E isso te dá velocidade no aprendizado. Então, eu vou colocar aqui agora o próximo prompt para vocês poderem estar utilizando, tá bom? Então, vai ficar assim. Por favor, me dê uma lista em tabela, isso aqui é importante de colocar, tá? Com uma coluna escrita em inglês e na outra com a tradução em português de expressões e frases usadas no dia a dia, como fazer compras, comprar remédios, pedir direções, fazer reservas, utilizar no trabalho e assim por diante. Utilize 10 expressões para cada situação. Então, eu vou começar a gerar aqui. Esse recurso, gente, ele é muito interessante, porque olha só, ele já vem trazendo tudo na tabela, formatado, direitinho. Isso facilita muito depois, na hora que a gente for estudando. Então, enquanto ele vai fazendo aqui, a gente sobe um pouquinho para ver as primeiras. Então, olha só. Por que é importante a gente botar o prompt assim? Porque são as coisas que estão mais no nosso dia a dia. E ele vai criando a partir disso daqui. Então, olha só. Várias frases que a gente fala muito. Então, ó, quanto custa isso? How much does it cost? Posso pagar com cartão de crédito? Can I pay with a credit card? Vocês têm provador? Do you have a fitting room? Entre várias outras coisas. Aqui, ó, a parte de remédios, se você estiver aqui numa farmácia, como pedir direções, fazendo as reservas em hotel e também a gente pode utilizar para carros. Aqui tem expressões também para hotel pet, no trabalho também. Então, você agora com essas estruturas, você pode colocar como meta, por exemplo, cada semana você pegar uma dessas situações e você ir gravando a partir delas. Beleza? Então, esse daqui foi o nosso terceiro método. O próximo que a gente vai utilizar é o seguinte. Pode até se basear nessas tabelas aqui que a gente criou o nosso primeiro conteúdo. A gente precisa praticar e precisa treinar em como conversar. Então, duas formas, dois prompts aqui diferentes que a gente pode utilizar. O primeiro, no caso, é a gente utilizar esse daqui. Crie uma situação aleatória envolvendo. Aí aqui a gente vai colocar a situação que a gente está falando, por exemplo, envolvendo, iniciar um novo trabalho, me faça perguntas para que possamos conversar. Então, dei o Enter aqui. Ele deu a descrição aqui agora. Então, a gente começa a ter várias perguntas diferentes que a gente pode estar respondendo. Ok? Então, ele deu aqui os 10 exemplos. Perfeito. O próximo aqui, vamos fazer assim também. Olha só. Descreva uma situação aleatória
de forma que eu precise interagir para que tenhamos uma conversa. Espere minha resposta para prosseguir com a conversa. Então aqui ó, ele está colocando. Olha só. Te deu a situação. Você está em um café acolhedor, trabalhando no seu laptop, quando alguém se aproxima da mesa e pergunta se pode compartilhar a mesa com você, pois todas as outras estão ocupadas. Você concorda e a pessoa senta. Após alguns minutos, ela comenta sobre o clima, abrindo espaço para a conversa. Hi there, mind if I share the table with you? Então aqui, ó, it's pretty crowded in here today. Sorry, acabei pulando. Então aqui a pessoa deu a deixa e a gente precisa estar respondendo aqui. Então vamos lá. Hello. I don't mind. Feel free to sit here with me. Monday. Great, thanks. It's always a bit crowded here, especially during lunchtime. By the way, I couldn't help but notice your laptop stickers. They look interesting. Do you represent something special, or are they just for fun? Actually, I represent a pharmaceutical company. I work with sales, and I'm visiting the town for the week. E aí a gente consegue estar desenvolvendo, né, a conversa. É bem legal. Então, com isso daqui, você vai estar conseguindo se estruturar. E isso vai ser muito bom. Aqui agora você também pode pegar e colocar o seguinte prompt. Por favor, atue como um professor de inglês e me dê feedback e correções nas minhas respostas às suas perguntas. Então, olha só. Aqui, por exemplo, eu tinha escrito com um L só. Então, quando eu peguei e pedi para ele fazer a correção, ele já me deu aqui, ó, com os dois L's. Então, aqui você vê, se tiver um typozinho, ou seja, uma letra que faltou, igual no visiting, faltou o I aqui no ING, ele fez a correção, e aqui ele vai dando outras sugestões. Então, você tem um professor aqui também que vai estar conseguindo te ajudar. Basta você utilizar os prompts corretos que ele vai ajudar bastante, tá ok? Então, pessoal, é isso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou estar deixando aqui o arquivo com os prompts para vocês poderem utilizar. Não se esqueça aqui de curtir, de ficar ligado nos próximos vídeos que a gente vai ter. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou ajudando vocês. Tá bom? Até a próxima. Um abração. See ya.